Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Unidos na fé, nesse dia 29 de junho de 2024, nesse sábado da 12ª semana do Tempo Comum, nos deparamos com o Evangelho do dia de hoje, que é tirado de Mateus 8, de 5 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ele vem e eu digo ao meu escravo faz isso e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diferente de Marcos, que narra um dia na vida de Jesus, Mateus praticamente narra também, mas de uma forma um pouco diferente depois do Sermão da Montanha. Depois do Sermão da Montanha, Jesus se depara com um leproso e ele cura esse leproso. Logo em seguida se depara com uma autoridade romana, alguém que não é judeu, não faz parte do povo de Deus, um pagão. E esse pagão está preocupado com o seu empregado. Diz, olha, vai curar o meu empregado, eu vou curá-lo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. A gente reza todas as missas, a gente reza essa frase. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Ele faz um discurso a essa autoridade romana. Diz, olha, eu sou subordinado e tenho subordinados. E aquilo que eu falo, eles fazem. Então diz uma só palavra e meu empregado ficará curado. Jesus se encanta com a fé e faz um discurso duro. Pois é, né? Vai vir gente do Ocidente e do Oriente e se sentarão a Abraão. E aqueles que deveriam estar, por causa da falta de fé, serão jogados fora. E a frase de Jesus, nunca encontrei tanta fé, ninguém de Israel tem tanta fé quanto esse homem, que é um pagão romano. Esse homem tem fé, ele está apostando. Primeiro, ele está preocupado com o empregado. Segundo, ele não é da tradição judaica, faz parte do povo de Deus. É uma autoridade militar, preocupado com o seu empregado. Aposta isso em Jesus. Dá uma orientação para Jesus, você não precisa nem não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dizer uma só palavra e serei salvo. Ele será salvo. Jesus se admira da fé daquele homem. É interessante na Bíblia quando alguém cria admiração em Jesus, né? Quando alguém espanta Jesus. Quando a atitude humana surpreende Jesus. Jesus não esperava de um oficial romano uma manifestação de fé assim. Não esperava uma consciência da sua indignidade. Não esperava uma fé e uma manifestação de fé. Ele esperava do seu povo. Ele esperava dos seus discípulos. Ele esperava dos seus apóstolos, seus 12. Mas eles não.
a manifestação de fé, ela acontece através de um pagão. Em Marcos também é a mesma coisa, né? Um soldado pagão que faz a profissão de fé. Verdadeiramente este é filho de Deus. Verdadeiramente este é o filho de Deus. E agora nós temos esse homem aí, logo em seguida, uma terceira pessoa, viu? Que é a sogra de Pedro, com febre. Jesus pega, viu? Cura ela, o toque de Jesus cura. Jesus tocou no leproso, Jesus tocou na sogra de Pedro com febre. A palavra de Jesus devolveu vida a um empregado desse pagão, dessa autoridade romana. Então nós temos um leproso, temos um pagão e temos uma mulher, viu? A sogra de Pedro. Um homem com lepra, um pagão, uma autoridade romana, viu? Com seus subordinados, preocupado com seu empregado, e agora uma mulher sendo curada também. E a atitude de quem é levantada por Jesus é servir. Por isso que a gente sempre diz, todo ser humano que faz uma experiência de fé tem que aprender a servir. Tem que aprender a servir, tem que se ingressar em alguma coisa até para que ajudar o outro. Quem faz uma experiência de fé ou tem alguma coisa e não serve é alguém egoísta. Porque a atitude da sogra de Pedro é essa, ela levantou-se e passou a servir a todos. Depois levaram um monte de gente doente, viu? E Jesus fazia a mesma coisa, devolvia a saúde e expulsava o mal. Ele carregou as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele assume e vai nos devolvendo a liberdade, expulsar o demônio e arrancar o mal que há dentro de nós, a alienação, aquilo que nos desumaniza. Expulsar o demônio é tirar a nossa falta de consciência, devolver para nós a consciência, a sabedoria da vida e devolver a saúde para que a gente consiga fazer algo. Devolver a saúde para que a gente toque a vida para frente, que a gente continue construindo a nossa história. E por isso é tão importante o toque de Deus, a mão de Deus presente na vida de cada um de nós. A mão de Deus presente na nossa história. A mão de Deus nos tirando das ciladas desse mundo, ou das coisas perversas que existem no mundo, que vai deixando a gente doente, cegos, alienados, impacientes, ferozes. E que a gente possa, no decorrer da nossa vida, da nossa história, no decorrer do nosso dia a dia, aprender a fazer o que a gente tem de melhor. Na oração, produzir bons frutos. Na oração, alimentar-se com a vontade de Deus. E pedir a Deus que nos cure, que nos purifique quando a gente ficar estragado, que a gente possa manifestar a nossa fé em Jesus, como essa autoridade romana manifestou hoje. Dizei uma só palavra e basta. Não sou digno de que entreis em minha casa. E aí Jesus fica entusiasmado. Só pois vocês que são povo de Deus, vocês não têm a fé que esse homem tem. E a nossa fé se traduz em gestos assim. Apostar a vida na vontade de Deus. Apostar a vida na palavra de Jesus. E pedir a Jesus que expulse de nós os demônios e nos devolva a saúde. Nos devolva as condições necessárias para que a gente possa produzir bons frutos. Que a gente possa conduzir a nossa vida. Que a gente possa seguir adiante. Que a gente possa nos livrar daquilo que estraga o nosso dia a dia. Nos livrar daquilo que nos faz mal. Da convivência errada, mas permitir que o amor e os movimentos em torno da bondade e vontade de Deus possam prevalecer no nosso dia a dia. Manifestar a nossa fé em Jesus. E quando a gente se sentir com febre, acamado, que Jesus possa nos pegar pela mão, nos levantar. E ao nos colocar de pé, que a gente tenha atitude de serviço. Eu tenho que dar testemunho da saúde que Deus me deu. Eu tenho que dar testemunho do demônio que Deus me livrou, da bondade da vida. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, guie o nosso coração e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Fortalecidos na oração, guiados pela força de Deus e, acima de tudo, abertos à graça e à bondade de Deus que nos salva sempre. Um abraço, até mais.